Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vasco é Destaque. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer, sou Rafael Júnior. Não vou pedir para você dar like, dislike, não vou pedir para você se inscrever, mas vou pedir para você compartilhar. Léo Jabá, Juninho, Morato e Bruno Gomes. Esses são aí os jogadores que foram aí, tomaram cartão no jogo de ontem. E estarão fora do próximo jogo. Acredito que o Juninho vai ser julgado, pois aí aquelas cenas horríveis, né? A vontade que eles estavam de brigar faltou para poder jogar em campo. Essa é a análise que eu vejo. Mas pessoal, compartilhe esse vídeo. Olha, preste atenção no que eu vou falar. O Vasco não pode ficar brigando por meio de tabela. Põe isso na cabeça de vocês. Há um mês e meio atrás, o Marcelo Cabo dizia que o Vasco é protagonista. Protagonista da Série B. E nós estamos vendo um clube, um time arrastado em campo. Aí, o que eu fico nervoso e revoltado é porque Jorge Salgado, seu Osório, seu Pássaro não tiram a bunda da cadeira para montar um time decente. Como eu falei no outro vídeo, Vasco parece que tem uma mala de dinheiro e vai contratar só os melhores quando a janela abrir, em agosto. Porque o Vasco vai ficar esse período todo sem contratar, como se estivesse nadando num lago tranquilo. Porque infelizmente estamos vendo nosso time ser abatido por qualquer time. Ontem o Vasco não ameaçou o Goiás. O Vasco não teve uma criação. Seu Marcelo Cabo, aonde você está com a cabeça de colocar um jogador de quase 2 metros de altura para jogar de ponta? O jogador para jogar de ponta. Que isso, Marcelo Cabo? Um cabeceador? Bota aí para jogar na ponta. Ontem eu queria saber, o Michel Balada entrou no campo para fazer o quê? Ele não teve presença no jogo. O Vasco foi surrado a partida inteira. Foi acordar um pouquinho no final. Mas assim mesmo, sem força. Germancano mais uma vez saindo para poder, começar a tentar criar jogadas. O Vasco está sendo uma presa fácil. Gente, eu nunca vi um time tão apático, sem tesão, sem vontade. Só Leandro Castan lá atrás não vai dar conta. Cara, não vê evolução nesse time. Infelizmente, mais uma vez, eu volto a retratar aqui. Cadê a parte psicológica do clube? Tem que ter psicólogo para conversar com esses jogadores. Ontem o Bruno Gomes deu um carrinho com 1 minuto e 3 minutos depois estava sendo expulso. Tem que preparar o jovem, tem que lapidar, tem que conversar. A cada expulsão dentro de um jogo, tem que ter pessoas para conversar com o jogador. Cara, que isso? Até quando? Gente, olha, os jogadores, Os jogadores estão ali. Aí, o Vasco fez o CT, O torcedor ajudou a fazer o CT. O Vasco tá com alimentação, com toda a parte de estrutura de academia, Acredito eu que a parte medicinal também está ali, Acredito eu que a parte psicológica, tem psicólogos dentro do Vasco, mas vamos fazer um trabalho decente. Precisa conversar não só com o Bruno Gomes, mas com toda a equipe. Porque não dá para entender. Não dá para entender. E outra coisa que é preciso também ser estudado e conversado é o Marcelo Cabo.
que não tem forma tática, não tem um modelo de jogo para botar em campo. Parece um clube amador. Bota o que tem e vão se virar. Que isso, pessoal? Não condiz com a história do Vasco da Gama. O Vasco, que antigamente era um time que todos temiam. Hoje não. Hoje qualquer time aí bate de frente com o Vasco, acabou e quer passar por cima. Volto a relatar. O Vasco pegou dois candidatos a voltar e perdeu para os dois, que é Goiás e Cruzeiro. Mas, Rafael, o Cruzeiro tá mal, mas pode chegar lá. Mas mesmo assim, o Vasco conseguiu perder para o Cruzeiro. Infelizmente, mais uma derrota. E eu não aceito o Vasco nessas condições, no meio da tabela de uma Série B. Eu acredito que o Vasco deve estar ali brigando pelo título. Essa é a realidade do Vasco. Então fico minha indignação aqui, porque seu Marcelo, Marcelo Cabo, precisa rever os seus conceitos de formar o time para botar em campo. Seu Alexandre Pássaro, seu Osório e seu Jorge Salgado precisam, ter mais responsabilidade com o Vasco. Porque esses caras estão de sacanagem. Esses caras estão de palhaçada com o clube. Querem foder com o time? Foi para isso que vocês entraram? Entraram para isso? Para arregaçar o time? Porque o Vasco é Vasco. Vocês não são nada não, vocês estão de passagem. Vocês já queriam tiraram a Cruz de Malta, do símbolo do Vasco, que é uma coisa tenebrosa, e agora, sujando o nome do Vasco de todas as formas, todas as maneiras, ainda coloca um time, que não se encaixa. Parece que não consegue ter liga. Infelizmente, a situação do Vasco precisa ser mudada imediatamente. Não podemos amargurar, repetir uma Série B, porque vai ficar muito feio. E outra coisa, financeiramente falando, a dívida do Vasco parece que já chegou a 1 bilhão, Vou investigar isso. Parece que chegou a 1 bilhão. E outra coisa, pasmem, o Vasco precisa de mudanças seríssimas. Mas infelizmente essa diretoria tá de sacanagem. Cada dia que passa, o Vasco continua, colecionando só coisa negativa. Cara, nós estamos disputando uma Série B. O Vasco não consegue emplacar 2 vitórias consecutivas, porque na verdade nós, torcedor, nós queremos uma sequência na Série B de 4, 5 jogos sem derrota. 4, 5 jogos sem derrota. Por quê? Porque o Vasco é gigante. Se colocar todos ali, o Vasco passa por cima na história de todos. O Vasco é gigante acima de todos eles. Então não aceitamos essa situação. Não vamos aceitar. Estou fazendo minha parte aqui, colocando aqui a minha ideia, tá? Porque eu não aceito o Vasco no meio da tabela. Isso aí é horrível. É horrível. Por quê? Porque o Vasco é gigantesco. Se você colocar em peso o Vasco e o restante da Série B, você vai notar. Porque o Vasco sempre foi forte campeão. Infelizmente, essas diretorias vêm aí massacrando, sugando o nosso clube. Infelizmente. E essa imagem nós temos que apagar, porque os torcedores não aguentam mais. Que uma realidade que eu falo com vocês, nítida, que se continuar, estaremos aí amargando novamente disputar uma Série B. E também, eu não vou me alongar muito não, sabe? Porque dói, fere. Você vê o nosso
nosso time do coração, o time que a gente ama, time que a gente briga, né? E infelizmente com gestores que brincam com a cara do torcedor. E quando pedem socorro, é o torcedor. Infelizmente. A frase que eu fecho esse vídeo é do Pássaro. Vamos com o que temos, não é? Pois só em agosto que ele pretende contratar. É muito triste, pessoal. Muito triste, muito triste. Tá? Desculpa aí, eu não tô bem. O Vasco tem me feito muito mal. Tá? Se quiser ajudar o canal, fique à vontade. Toda ajuda é bem-vinda. Obrigadão, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Valeu.